Amém, irmãos? Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor, amém? Amém. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 16, diz assim, ó. Não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O que é uma beneficência? A beneficência, irmãos, é a prática de fazer o bem. A quem? Ao nosso próximo, a nós mesmos, em favor do reino. Isso é algo que agrada a Deus. Mas não é aqui que eu quero o foco da igreja, eu quero o foco é da comunicação. A Bíblia diz que eu e você temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. E para nós termos uma comunicação que agrada a Deus, um dos membros do nosso corpo é a boca. Logo, nós temos que usar a nossa boca como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Como é que eu faço da minha boca um sacrifício dessa ordem? Eu tenho que velar por ela, irmãos, para que ela seja utilizada de duas maneiras. Primeiro, o que sair da minha boca não pode ser palavras de mentira. Eu tenho que falar em verdade. Eu tenho que falar como a Bíblia nos ordena no linguajar dela, em deveras. Tudo que sair da nossa boca tem que ser o quê? Verdade. Não importa as circunstâncias em que nós somos submetidos. Jesus, ele sempre falou a verdade, ou então ele ficou como uma ovelha muda. Essas são as duas diretrizes que a gente tem. Mas jamais mentir, jamais inventar, jamais criar um cenário, irmãos, para tentar defender o reino, ou para tentar se proteger. Quem é o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Se você não quer falar nada para ninguém, se comporte como uma ovelha muda. Caso contrário, abriu a boca, tem que falar a verdade. Segundo, não pode sair da nossa boca palavras torpes. O que são palavras torpes, irmãos? São vocabulários de baixo escalão. São diálogos que não abrem o entendimento das pessoas, que deixa uma confusão no meio do cenário. Por isso que o Senhor nos disse através do apóstolo Paulo, à igreja de Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele disse assim em Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Então, dos nossos lábios tem que sair dois tipos de palavra. Ela tem que ser verdade e ela não pode ser torpe. Tem que saber como fala, tem que saber como conversa, irmãos. Quero chamar atenção, eu tenho que saber como chamar atenção. Eu tenho que ter esse discernimento. Em Salmos, capítulo 37, versículo 30, diz assim, ó: a boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. Quantas almas ou quantas vidas que o que tem saído da boca não é o verdadeiro sacrifício de louvor que agrada a Deus. Ou são palavras torpes, ou são palavras mentirosas, ou são mentirosas e são torpes, irmãos. E no nosso meio, na nossa identidade cristã, isso não pode acontecer. E por que isso não pode acontecer? Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 6, fala assim, ó: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade.
A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Presta atenção, a língua é um fogo, e toda vez que eu olho para as escrituras sagradas, o fogo ele pode vir para dois propósitos, ou para purificar, ou para inflamar. Se o que sair da minha boca são palavras de sabedoria, vai produzir, irmãos, no meio que nós estamos envolvidos, purificação. Mas se o que sai da minha boca são palavras que inflamam, só vai incendiar, irmãos, só vai criar coisas ruins no nosso meio. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele disse esse texto para os escribas e fariseus. Ele virou para eles e falou assim, ó: raça de víboras, como pode vós dizer boas coisas, sudecaia, ridecom, manai, decantas, sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por isso que ele também disse que o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do coração tira o mal, porque da boca sai a abundância que tem nos nossos corações. Então, irmãos, se eu estou cheio da palavra de Deus, se eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, o que sai da minha boca não é mentira. E o que sai da minha boca não são palavras torpes. Deus sabe como Ele me revela dessa maneira em sonhos? Ele já me deu sonho mostrando pessoas banguelas. E o que são pessoas banguelas? Que não está falando a verdade, que a boca não é saudável. E Ele já revelou pessoas com a boca toda torta, com os dentes desalinhados. Isso significa que o que está saindo da boca são palavras torpes. A gente tem que velar, irmãos, por essas duas coisas. Se a gente quer ver a nossa casa edificada, se a gente quer ver os ambientes que a gente está edificado, se a gente quer ver a nossa família edificada. Por isso agora eu trago todo mundo. Entra lá dentro do convívio familiar agora, cada um, e vê que tipo de palavra tem saído da nossa boca. Sudecaia, redecou, manai, decantas. São palavras torpes, mentirosas? Ou são palavras cheias do Espírito Santo? Entra no nosso convívio na rua, com as pessoas que a gente se relaciona. O que é que tem saído da nossa boca, irmãos? Ei, filho, como é que tu tem tratado teu pai, tua mãe? Que tipo de vocabulário tem usado? Ei, mãe, pai, que tipo de vocabulário tu tem usado para tratar os teus filhos? Ei, esposa, como é que você tem conversado com o teu marido? Ei, marido, como é que tu tem conversado com a tua esposa? Se a comunicação é um sacrifício que agrada a Deus, irmãos, quem fica com boca fechada num relacionamento familiar é ídolo. Ídolo é quem fica com a boca, ele tem boca para falar e não fala. Relacionamento, agora aqui eu preciso da igreja, ovelha e pastor. O que é mais fácil, o pastor se comunicar com as 60? Ou as 60 vir e se comunicar com o pastor? Como é que está a nossa comunicação? Como é que nós temos nos relacionado? Quantos casamentos destruídos, irmãos? Porque o que foi falado não foi em verdade. E o que saiu da boca foram palavras torpes. Quanto relacionamento entre mãe e filho, sudecaia, ridecom, manai, decantas, porque a palavra que tem sido dita não é em verdade. Quantos pais debaixo de omissão, porque não tem a comunicação cristã com o filho. Pai, mãe, cria o teu filho no caminho que deve. Como é que eu vou criar o meu filho no caminho que deve andar? O que sair da minha boca tem que ser em verdade e não pode ser palavras torpes. Ei, esse é um sacrifício que agrada
a Deus. Esse é um sacrifício que mostra se o nosso coração está limpo ou está sujo. Se porventura, irmãos, a nossa comunicação está falha, eu como pastor peço perdão para a igreja e me ajudem para a gente estabelecer uma comunicação É assim que funciona. Porque uma comunicação saudável, cheia de sabedoria, você vai ter sempre uma casa edificada e nunca embriagada. Você vai ter sempre uma casa cheia dos frutos do Espírito e não cheia das obras da carne. E isso Deus recebe como um sacrifício, como um aroma que lhe agrada. Guarda essa palavra, cada um se examina e se tem oportunidade de ser melhor, se esforcem para que todos nós sejamos melhores do que nós somos hoje.